O debate sobre se reformula ou se revoga o ensino médio para a educação política da juventude é importante, porque nós temos que, sobretudo, verificar as condições objetivas que a gente tem pela frente do ponto de vista da história política nacional. Tá? Então, assim, do ponto de vista político, revogar é a melhor forma que a gente tem de manter a expectativa da juventude sobre as aprendizagens políticas. Afinal, o ensino médio é produto de uma medida provisória. Tá? Mas, como eu falei, as condições políticas e objetivas que nós temos, né? A reformulação pode ser um caminho que resolva a situação precária que a reforma do ensino médio trouxe, porque ela retrocedeu praticamente aos anos que se falava da profissionalização compulsória associada ao ensino médio, pela via dos itinerários formativos, e o meu ponto de vista é que esse não é o caminho, tá? Não é o caminho de fazer alternativa de formação profissional compulsória pela via de itinerários formativos, retirando tempo, espaço e carga horária da Base Nacional Comum Curricular Nacional. Então, para a juventude, a gente tem que alinhar os pensamentos que levem uma coisa e a outra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Uma coisa é a revogação, é o nosso desejo por conta da maneira como a reforma apareceu, por meio de uma medida provisória. Mas a reformulação é um caminho que a gente pode achar diante das alternativas políticas que nós temos hoje. Professor, quais seriam as principais consequências de dar continuidade a um projeto dessas mudanças no ensino médio? São muitas. Né? Primeiro, a lei verifica que os estudantes podem apresentar certificados de cursos fora da escola e trazer para eliminar para reduzir o tempo de vista do ensino médio deles dentro da escola. O que significa dizer isso? É retirar o papel político da escola. Já que eu posso fazer a escolarização fora dela, eu trago para dentro dela, para ela simplesmente assinar embaixo? Acho que não. A outra questão, formação de professores. Em vez da gente pensar em formar professores para a organização da educação profissional, a gente traz para dentro da escola o notório saber, que é específico para o 5º itinerário, que é o itinerário da educação profissional e tecnológica. Quer dizer, a nação não sabe resolver a situação da formação profissional de professores para a educação profissional e tecnológica e vem pela via do notório saber. Isso é um equívoco. A outra questão é a ampliação do tempo de educação à distância, e que eu poderia continuar dizendo para você muito mais coisas, mas eu vou ficar nessas três. A educação à distância significa dizer que tem proposta curricular objetiva, concreta, dentro da resolução que o Conselho Nacional de Educação estabelece. Tem suas marcas, tem sua marca de planejamento, sua marca de preparo, que não pode se confundir com o ensino regular presencial. Olha só, vamos entender que há um pouco de proselitismo ao dizer que a gente ampliou a carga horária, mas o que está fundamental e o que está sobre o jogo é a redução da carga horária da Base Nacional Comum, que antes da reforma nós tínhamos 2.400 horas. Com a reforma a gente passou a 1.800 horas. Significa dizer, os professores têm que compactar processos de aprendizagem, tem que compactar a escolha de conteúdos para caber dentro das 1.800. Simplesmente pela reformulação, pelo nível de reformulação, devolvendo a carga horária da Base Nacional Comum, a gente tem a expectativa de refazer com que os conteúdos voltem a ter importância curricular. Com o projeto de lei aprovado com o então presidente Michel Temer em 2016, de lá para cá, houveram algumas perspectivas de mudanças, mas com uma rejeição de educadores em 2022, pondo em prática essas alterações no projeto de lei. O que vem acontecendo de negativo nesse tempo já de inclusão desse novo projeto? Observe, quando a gente tem um projeto de lei que ele tem na sua base uma medida provisória, que é a questão a escolha personalista da autoridade sobre o que ele acha, não é bem assim que deva ser. Acho que a rejeição política que a gente fez, que a nação apareceu mostrando que tem a reforma do ensino médio é por conta disso. No nível de entendimento democrático, de debate, de conversa, de diálogos, era muito mais fácil ser feita do que por medida provisória. Então,
a reação da sociedade brasileira à reforma do ensino médio decorre disso. Se evidentemente à época o presidente Michel Temer tivesse feito uma consulta à sociedade para tal, seria muito mais abrangente e produtiva do ponto de vista político, do que simplesmente meter goela abaixo do parlamento uma medida provisória. O senhor acredita numa revogação? Olha, sendo sincero, pelo que eu já ouvi dos debates com o próprio Ministério da Educação, o secretário professor Maurício de Holanda, da SASE, ele dizer que não há muito espaço para você pensar na questão da revogação, mas há espaço sim para reformulação. Eu não vou falar pelo professor Maurício de Holanda, tenho muito respeito, mas eu desconfio de que ele tenha alguma razão. Então a possibilidade da gente estar entre o revogar e o reformular é a questão política, né? A gente tem força política para revogar, a gente tem espaço e tempo político para revogar, ou a gente tem força e espaço e tempo político para fazer proposta de reformulação. Eu acho que os dois caminhos, um deles a gente tem que escolher. Qual seria o melhor caminho hoje? Do ponto de vista de conselheiro do Estado da Educação do Estado da Bahia, do Conselho de Educação do Estado da Bahia, eu recomendaria que a gente pensasse na reformulação.